Olá! Sejam bem-vindos a mais um Previdenciando. Hoje estamos aqui e vamos relacionar um pouco do direito previdenciário e da saúde mental. Estamos com um convidado, então fique nesse vídeo, acompanhe até o final e tire todas as suas dúvidas. Hoje estamos aqui com o Dr. Elton Porcino, especialista em psiquiatria. E hoje acho que o que a gente debateu bastante antes de começar o vídeo seria trazer bastante a questão da saúde mental, a questão da psiquiatria, como está o cenário hoje das questões psiquiátricas, de saúde pública, para o direito previdenciário, que a gente possa tirar de você algumas informações e que você possa tirar informações nossas até para ajudar nos seus atendimentos. Primeiro quero te agradecer por ter participado, ter aceitado participar aqui do nosso podcast. A gente sempre fala aqui para as pessoas que a gente convida que o nosso objetivo no canal é sempre transmitir informação. Então, por mais que nós tenhamos as nossas profissões, que a gente trabalhe advogando com direito previdenciário, o nosso objetivo aqui é trazer informação. E no nosso escritório, na verdade, acho que na vida no total, na sociedade em geral, a gente tem visto o quanto está em alta essa questão de saúde mental, por que isso apareceu, será que isso antes existia? E aí, logo veio o seu nome na minha cabeça, eu falei assim, poxa, eu vou convidar o Elton para a gente bater um bate-papo sobre isso. Então, muito obrigada por ter topado e que seja muito produtivo aí a nossa conversa. Muito obrigado pelo convite. É uma honra de poder falar um pouco mais de saúde mental. A Maracal tem um carinho muito grande e será um prazer contribuir com o podcast. A gente, principalmente de uns anos pra cá, a gente tem tido muita demanda de benefícios mesmo por incapacidade, ou benefícios que analisam até deficiência, que são os benefícios assistenciais, BPC, LOAS, trazendo essas questões, questões psiquiátricas, de uma forma muito intensa, inclusive. Ultimamente a gente tem tido muito. Então a gente até estava conversando aqui antes sobre o quanto que isso está afetando a população, Está virando até um dado saúde pública mesmo. Um dado interessante, que eu nem cheguei a comentar. Eu tenho quase 6 anos de formada, Quando eu fiz o meu TCC da faculdade, eu era estagiária de uma vara federal, então eu lidava muito ali com a parte processual, via muitos pedidos de auxílio-doença, e aí resolvi fazer uma pesquisa de campo. Me interessava muito, sempre me interessei muito pela área de medicina. Não era o que seria para mim, não tinha como eu fazer medicina na vida, mas sempre me interessei muito. E aí fiz uma pesquisa de campo, tentando entender o que judicializava mais, qual tipo de incapacidade levava mais a pessoa até a justiça, por que era negado no INSS e a gente tinha que levar para a justiça. E aí na época era a questão ortopédica, era 90% dos pedidos de auxílio-doença na justiça eram questões ortopédicas. Agora, 6 anos depois, advogando, eu acho que 90% é psiquiatria, saúde mental. Segundo a OMS, a principal causa de afastamento do trabalho, em termos de número, hoje ainda são as questões ortopédicas. Existe uma estimativa de que, por conta dessas questões ortopédicas, o indivíduo ele se lesiona, ou ele fratura um osso, ou ele desenvolve uma lesão ortopédica, faz um processo de recuperação, de calcificação do osso quando ele é fraturado, ou de fisioterapia, e esse indivíduo ele consegue voltar às suas atividades laborativas sem grandes ônus. Quando a questão psiquiátrica ela chegou a esse ápice nos últimos anos, a OMS se lançou olhares sobre esse quadro e estimou que até 2030 os afastamentos de saúde mental serão a principal causa de afastamento em quantidade de tempo. O que significa isso? Enquanto as ortopédicas continuarão sendo as principais causas de afastamento em número, o indivíduo, o osso calcifica em 30 dias, então em 30 dias ele volta ao trabalho. Os transtornos psiquiátricos, dependendo do caso, o indivíduo
e da gravidade, ele não consegue voltar mais à sua atividade laborativa. Os afastamentos eles são de 4 meses, renovável por mais 4, podendo estender até mais de anos. Então, o tempo que esse mesmo indivíduo acaba sendo afastado do trabalho é maior do que as questões ortopédicas. E até 2030, há uma estimativa da OMS em que até 40%, entre 30% a 40% dos afastamentos das atividades laborativas serão de causas mentais. É pesado. Assustador, inclusive. A gente nem tinha noção. E as principais? Quais são as principais patologias que mais afetam, assim, que deixam a gente incapacitado para o trabalho? Existem as causas orgânicas, as causas não orgânicas, sendo aquelas que incapacitam de forma definitiva, são as doenças de caráter incurável, né? Ou que geram um grau de deficiência ou de produtividade irreversível. Né? A depressão, a esquizofrenia e a bipolaridade, em determinadas circunstâncias, a esquizofrenia definitivamente, e a bipolaridade em alguns casos incapacitam esse indivíduo definitivamente de atividade laborativa, assim como o déficit cognitivo, né? Antigamente conhecido como retardo mental. Então, esses indivíduos eles conseguem, de uma forma bem caracterizada, o afastamento e o benefício de uma forma mais rápida. Né? Digamos que o seu quadro clínico ele não é um quadro clínico que gere dúvida ao seu diagnóstico, consequentemente ao benefício e ao tratamento. Por outro lado, a depressão e a ansiedade hoje são as principais causas de afastamento do trabalho. Diante das condições que impedem esse indivíduo de trabalhar, eu cito as condições de trabalho, tempo de deslocamento para o destino das suas atividades, estrutura familiar em que propicia ou não segurança a esse indivíduo sair de casa para o trabalho, né? Além de uma série de outras, né, variáveis que prejudicam ou ajudam, nos casos da sua presença ou ausência, né, do seu transtorno. Mas, respondendo a pergunta, hoje, depressão e ansiedade são as principais causas psíquicas de afastamento do trabalho. E a gente entra numa questão bem delicada, até envolvendo o tratamento em si. Da pessoa, às vezes, querer, né, empurrar isso para uma incapacidade. Né? Você tinha comentado antes, né, que uma determinada pessoa chegou para você e falou que não conseguia trabalhar, né? Que não tinha como ela trabalhar mais, não conseguia ir para o trabalho. E aí, conversando com ela, você descobriu ali que o problema era o deslocamento e não o trabalho em si. Acho que a gente entra muito nisso também. E, infelizmente, a gente, como do outro lado, né, como advogada, se a pessoa chega para a gente e fala assim, olha, eu não consigo mais trabalhar, eu fico depressiva, eu começo a ficar irritada. A primeira coisa que eu vou falar, né, não vai ser uma visão médica. Você foi no médico, você perguntou, pede a ele um laudo. Como que é essa abordagem sua? Se ela chega, acho que normalmente eles já devem chegar assim, né, os pacientes. Eu quero um laudo. Esse é um grande problema entre o médico que faz a avaliação e depois o perito que determina se o afastamento é válido ou não. Se isso está bem descrito no laudo de afastamento, se os sinais e sintomas identificados no médico avaliador, no médico assistente, eles estão presentes e eles são ratificados também pelo médico perito, que é uma questão muito, muito clara. Você citou sobre o exemplo que eu havia dito anteriormente, de uma paciente qual eu tinha atendido e ela tinha trazido a seguinte questão, não consigo trabalhar. Eu não consigo trabalhar e eu perguntei, por que não consegue trabalhar? Doutor, toda vez que eu saio de casa e pego o transporte, eu fico no ônibus, o ônibus demora em torno de 1h30 a 2 horas até eu chegar no ponto do destino. Eu tenho uma troca de ônibus, então são dois transportes. E desse transporte, um deles eu fico em pé, no outro eu fico sentado, mas com muitas pessoas em volta, um calor, uma condição de deslocamento muito ruim. Eu acordo muito cedo para chegar no trabalho no horário. Essa paciente demorava em torno de 1h30, 2 horas para chegar no seu destino final. Tanto para ir quanto para voltar. E em momento nenhum do exame, da avaliação psíquica, ela relatou que ela tinha estresse ou ela tinha problema com seu patrão. Ela não disse que o trabalho que ela faz causa a ela algum sofrimento ou que ela não consegue desempenhar bem as atividades dela no trabalho. Mas ela descreveu com riqueza de detalhe o desgaste e o estresse dela no deslocamento. Então esse paciente, esse indivíduo tem um problema de trabalho ou um problema de deslocamento?
Nesse caso, essa usuária do SUS, ela era diarista, ela fazia serviços de limpeza, né, de organização da casa dos patrões que moravam na zona sul do Rio de Janeiro. Eu fiz a sugestão a ela, olha, se o seu problema não é a atividade fim que você exerce, que é a limpeza, a sua prestação de serviço, mas sim o seu deslocamento, minha sugestão é que você procurasse um trabalho mais próximo da sua casa, a qual você conseguisse executar da mesma forma o seu trabalho e um desgaste muito menor de deslocamento. Pois bem, essa paciente, ela entendeu que de fato o que prejudicava ela era o deslocamento e não o trabalho. De outra forma, não comentei aqui, mas uma outra profissional, uma professora, ela trabalha na rede de ensino e durante 10 anos de sua vida ela nunca se afastou do trabalho. Ela sempre muito fiel aos seus alunos, ao seu compromisso de magistério e aos ensinamentos dos seus alunos, uma professora de português. Em determinado momento, adentra o consultório, ela falando assim, doutor, desde o fim da pandemia, quando eu retorno à sala de aula, eu não consigo escrever no quadro. A minha organização mental daquilo que eu deveria ensinar aos alunos, ela não está mais clara, ela está confusa. Quando eu começo a escrever no quadro, eu deveria ter escrito o cabeçalho, eu deveria ter escrito a introdução, depois o desenvolvimento, por fim a conclusão, daquilo que eu deveria ensinar, como rege a boa doutrina do magistério. Mas eu não consigo. E detalhe, toda vez que eu saio de casa para o trabalho, eu vou de carro, num deslocamento de aproximadamente 15 minutos, e eu chego no estacionamento da escola, eu não consigo sair do carro. Então eu tenho uma paralisia, eu paraliso ao sair do carro. Quando eu chego à sala de aula e vejo as crianças olhando para mim, esperando para que eu passe o conteúdo para elas, eu não consigo. As crianças vêm em cima de mim tirar dúvidas, se juntam mais do que 3 crianças, eu me sinto com falta de ar. Então eu paraliso, eu congelo. Agora eu pergunto a vocês, em comparação ao paciente anterior, qual das duas tem uma relação com um trabalho mais intrínseca, mais íntimo? Percebe? E para a gente conseguir, a gente como médico, para nós conseguirmos definir se isso é um transtorno leve, moderado, grave, e se isso está vinculado ao trabalho e que necessite de afastamento do trabalho, é uma questão subjetiva. Então, não existe um quantitativo numérico ou percentual em que o indivíduo médico identifique que esse paciente tem um sofrimento mental e que depois o perito ou outro colega médico também identifique o mesmo sofrimento mental, dependendo de como é feita a condução desse atendimento. Até mesmo tempo, né? Em que esse atendimento é realizado. É uma das grandes dificuldades que a gente tem tido é justamente a comprovação, né? Que nos pedidos de benefício por incapacidade em geral, a gente depende, assim, exclusivamente da perícia técnica, né? E às vezes, até por ser uma consulta diferente, uma consulta mais rápida, aquela pessoa não está sendo acompanhada, assistida, e ser uma patologia, a gente está tratando de patologias que em tese são invisíveis, né, que não está ali, às vezes não vai estar, né, no rosto da pessoa. O que mais se fala, inclusive, hoje em dia sobre depressão e ansiedade é isso. A pessoa ela pode estar aqui muito feliz, né, você me corrige se eu estiver errado, muito bem, e aí amanhã já não tá nada bem. Não existe um exame laboratorial, não existe um hemograma, não existe uma dosagem de serotonina, dopamina ou dos neurotransmissores que indicam categoricamente que aquele paciente tem ou não tem um transtorno. Então, como a avaliação ela é minuciosa, então ela necessita o paciente ele necessita se desnudar diante do seu médico psiquiatra, trazer seus sofrimentos mentais, suas fragilidades, para que o médico consiga acessar quais são os pontos sensíveis e qual a relação que isso tem da esfera laborativa, se isso tem relação com a esfera emocional, de relacionamento, ou se é uma questão cognitiva, de atenção. Onde que está esse sofrimento relacionado a qual área
de convivência desse paciente. Está relacionado ao trabalho, ou mesmo que seja particular, mas com repercussão no trabalho? Então, para isso, o fator determinante é tempo. E uma boa anamnese, uma anamnese mais detalhada, em que o profissional se debruce atenção e queira, de fato, chegar a um bom diagnóstico, chegar a uma boa propedêutica, né? Isso até entra em todos aqueles assuntos que a gente já estava falando antes, da questão do SUS, né? Porque eu penso o seguinte, lógico que, principalmente pós-pandemia, a gente, com o aumento desse tipo de pedido de benefício, né, com o aumento dessas patologias, a gente tem tido laudos de perícia, né, médica favoráveis. A gente tem conseguido muitos benefícios em virtude de patologias psiquiátricas. Tem conseguido muito mais do que conseguia antes. Porque antes era super complicado das pessoas chegarem pra gente com a questão de a gente falar, não vai dar. Então, talvez... e às vezes a pessoa vem com um laudo muito completo, faz acompanhamento psiquiátrico, psicológico há muito tempo já, e no INSS não passa. No INSS mesmo, né, administrativamente, a gente sabe que a gente não tem perito psiquiatra. É muito raro acontecer. Se for achar alguma agência que tem um perito psiquiatra, só te cortando essa, é até a questão que a gente estava conversando antes. Em área de perícia, né, um médico ele tem que ter ali uma especialização ou não em medicina do trabalho. Então, em esfera administrativa, que é no INSS, eles podem ter a sua formação ali, a sua especialidade para o seu consultório, mas eles têm normalmente uma especialização em medicina do trabalho. Então, quem está ali no INSS seria um clínico geral, né, atendendo todos os tipos de doença. Na judicial, a gente ainda consegue um pouco alguns especialistas. Então, ortopedia, a gente consegue pedir que seja um médico ortopedista. Na psiquiatria, oftalmologia, agora neuro. Né? É muito difícil. É uma questão, uma cardiopatia. Não tem cardiologista. E aí, entrando no geral... A questão reumatológica. Entrando no geral, fica muito mais difícil, né? Assim como a gente, nós estudamos todos os tipos de direito na faculdade. Sim. Mas a gente se debruça sobre um. Então, o médico ele ser especializado é um tipo de laudo, né? Uma perícia totalmente diferente. E ele vai olhar até de forma... provavelmente vai ser negado. E ele vai olhar de forma diferenciada, quando ele é o especialista, para a declaração médica que vem do médico assistente. E é esse o grande problema que a gente tem enfrentado na maior parte das perícias psiquiátricas que são ruins, né? Assim, que os laudos não são favoráveis. E aí talvez entre aquela discussão, né, uma possível crítica de que de repente poderia se estabelecer, como é uma questão que está vindo, um ramo da medicina que está vindo com muita força nos pedidos de benefício, teria que ser feita uma análise, acho que diferenciada, para você conseguir dar mais força para a declaração médica que vem do médico assistente, faça uma perícia médica, né? De repente estabelecer alguns critérios, exemplo. Aí a gente entra naquela outra discussão de que o SUS tem que ser fortalecido nessa área, que não é o cenário real. Mas, de repente, para patologias psiquiátricas eu preciso de uma declaração médica do SUS, né? Porque a gente tem a força dos laudos médicos, que não precisa ser necessariamente do SUS. Mas, se de repente a gente tivesse... né? Tô divagando, assim. Mas existem outras... Teria que ter outras formas da gente conseguir dar mais força para os laudos de psiquiatria dos médicos assistentes. Porque só o que eles sabem, assim, quando vão negar, a maior parte das vezes que a gente faz impugnação de laudo, vem a informação, né? O médico perito não opina. Isso fica a cargo do médico assistente. Então a gente faz determinadas perguntas. Apesar de que uns opinam, né? Tem uns até que diagnosticam lá em 5 minutos diagnosticam. Mas eles costumam vir muito essas informações. A gente faz algumas determinadas perguntas e eles falam, não, a gente não pode opinar, a gente só atesta se tem ou se não tem. Eu não sei nem se você já pegou algum caso assim. Nós temos o costume de a pessoa procura a gente, né? Diz que já fez o pedido do benefício foi negado, ou então ainda vai fazer o pedido, e aí pergunta o que ela vai conseguir de documentação médica.
nós fazemos uma declaração e pedimos para que ela mostre para o médico. Eu não estou em nenhum momento... É uma solicitação, assim. Uma solicitação. Em nenhum momento dizendo o que o médico tem que fazer. Mas se eu conheço o direito e estou tentando a melhor coisa ali para o meu cliente, eu vou tentar que o médico possa vir junto comigo de apoio ali e coloque no laudo aquilo que eu estou solicitando só para facilitar para aquela pessoa conseguir o benefício. Porque se o laudo vem assim, fulano de tal é portador da doença tal, CID tal, sem condições de exercer atividades laborativas, fica vago. Às vezes não vem nem isso. Às vezes vem só assim, em tratamento por tempo indeterminado. Sim, mas é porque, em sua grande maioria, os pacientes que são atendidos no SUS, eles não têm, como pode dizer, não tem uma triagem muito específica para, por exemplo, pacientes com transtornos leves, moderados e graves. Em alguns casos existe o serviço de ambulatório ou o estagiamento da gravidade do paciente. Em determinados municípios, os casos leves a moderados conseguem ser acompanhados no ambulatório e os casos mais graves no CAPS. Nesse CAPS existe um tempo e existe sim uns profissionais que têm essa maestria literária, vou dizer dessa forma, para que consiga redigir um texto técnico. Isso chama-se súmula psicopatológica, na qual essa súmula vem descrito a identificação do paciente, quando se deu início dos sintomas, como evoluíram os sintomas, se teve piora ou melhora na intervenção medicamentosa terapêutica ou de alguma abordagem médica, e se isso traz algum prejuízo definitivo da esfera do humor, se esse paciente tem um humor mais deprimido, se esse paciente tem um déficit cognitivo, se esse paciente tem um déficit importante da sua atenção, que tem repercussões nas suas vidas, do aspecto social, do aspecto laborativo, do aspecto emocional, enfim. Se esse prejuízo for em demasiado, trouxer algum grande prejuízo, sim, esse paciente vem na sua conclusão, né, com o seu histórico, a impressão do médico, um termo técnico que ampara, né, CID. O grande problema é que para redigir um texto como esse, ou uma boa súmula, você necessita de tempo. E em vista da oferta financeira ou uma questão estrutural do SUS, do ponto de vista de não trazer uma condição de trabalho que agrade ou que consiga mais profissionais qualificados, a gente acaba tendo uma deficiência desses profissionais na rede pública. Isso é a grande maioria. Um bom resumo daquele paciente seria da seguinte maneira: declaro que o paciente fulano de tal, acompanhado por mim desde a data até a presente data, em uso de tais e tais medicações, permanece com os sinais e sintomas descritos a seguir. Trata-se de paciente com intenso sofrimento psíquico, com repercussão nas suas atividades laborativas, né, com início do tratamento e piora do tratamento à presente data, paciente com prejuízo na esfera familiar, em detrimento de comportamento agressivo, descontrole dos impulsos, tentativas de automutilação ou de autoextermínio, pacientes com grave alteração do sono, mesmo em uso de medicamentos, pacientes já foi internado inúmeras vezes devido ao quadro de agitação psicomotora, já foi recolhido pelo SAMU, pelos bombeiros, paciente adicto em uso de etílicos ou em uso de psicoestimulantes, seja cocaína ou crack, paciente com dificuldade de aderência ao tratamento psicofarmacológico, paciente sem rede de suporte familiar, ou então paciente não sabe ler, não sabe escrever. Informações que fomentem de ferramentas ao médico perito, indício de que de fato aquele paciente não consegue gerir a própria vida, não consegue ter uma atividade laborativa por um período temporário ou um definitivo. Bom, isso seria, em um breve resumo, mais ou menos o que deveria ser escrito. É o que a gente tenta, né, solicitar. A nossa solicitação ela é bem breve, né? A gente só pede isso, que tente descrever qual é o tipo de limitação, né? E se aquela limitação vai interferir ou não na atividade que ela desempenha. Então a gente pede que conste no laudo. Essa pessoa é técnica de enfermagem. Com esses sintomas acima, ela pode exercer
Então aí a gente já coloca vou até a dúvida. Colocar mais coisa depois do que ele falou aí. Vou até pedir mais coisa. É porque, na verdade, a gente faz... A solicitação ela é bem simples, assim. Solicito que informe se o seu fulano tem... Qual é a patologia, com o CID, se está incapacitado para o trabalho de tal profissão, se a incapacidade é total ou parcial, se ela é temporária ou permanente, entendeu? E agora eu vou acrescentar, pedir para botar a data de acompanhamento, desde quando acompanha, que isso é interessante, né? Pra gente é interessante, dependendo do caso, é interessante a gente colocar desde quando a pessoa está fazendo tratamento. E no próprio corpo da declaração vira a medicação que está fazendo uso. Né? Porque a gente junta sempre o receituário, mas se puder apresentar junto da declaração, fica ótimo. A gente tem declarações psiquiátricas muito boas que já chegaram lá pra gente, porque geralmente as declarações, por conta dessa questão de não vir nenhum exame específico, não existir nenhum exame, né, para fazer, para testar a existência dessas patologias, a gente pega declarações médicas bem completas no ramo da psiquiatria. A gente pega bastante bem explicadinho. A gente tem uma cliente que, assim, infelizmente a realidade é que a gente está tendo que fazer sempre pedido de prorrogação, é indeferido no INSS, porque não tem especialista, e aí vai para a justiça, e na justiça a gente consegue. Ela é enfermeira de UTI pediátrica. E ela começou a apresentar sintomas depressivos com o início da pandemia. E aí ela não conseguiu, e desde então ela simplesmente surta só na possibilidade, nem dá pra falar dessa forma. Ela tem crises absurdas só de pensar na possibilidade de entrar no hospital. Então, assim... o laudo, as declarações médicas que vem dela são muito boas, mas mesmo assim a INSS só está mantendo benefícios, a gente só tem conseguido de 6 em 6 meses. Mas perceba, essa paciente em questão, ela vinha numa atividade produtiva sem intercorrência, ou pelo menos sem registro de intercorrência por um longo período de tempo, e que em virtude de uma pandemia, aquilo que ainda a gente não sabe quais são as repercussões, mas em virtude de uma pandemia, ela apresentou um distúrbio. Essa paciente, imagino que seja jovem, essa paciente jovem, ela vai ser incapacitada de forma definitiva ou é temporária? Esse temporário foi o que eu disse inicialmente. As questões psíquicas, elas podem se arrastar por anos, mas elas nem sempre são de caráter definitivo. Então, essa paciente, o que seria interessante seria o Estado investir em formas de reabilitar essa paciente para exercício da função dela. E se isso não for possível, de reinserir ela em outro setor. Ela é uma enfermeira, então ela necessariamente precisa trabalhar no setor pediátrico. Às vezes a relação dela está numa questão relacionada à criança, mas se ela trabalhar numa ala ortopédica, num pós-cirúrgico, ou então se ela trabalhar como enfermeira, chefe de posto de saúde da unidade básica de saúde da família, se ela for redirecionada de função, ela tem uma formação, ela tem uma formação, ela tem cognição, ela no momento está instável, mas ela precisa necessariamente voltar à mesma atividade, ela pode ser redirecionada. Daí a importância de orientação, daí a importância do suporte do SUS e até uma orientação profissional para essa paciente, se tentar uma reinserção no mercado de trabalho, talvez não no mesmo setor, mas numa outra área. E é um instituto que existe, né? O auxílio-doença, né? Ele assim, a pessoa ficou constatado ali que para aquela função a incapacidade dela é permanente. Mas vamos verificar os fatores sociais. Ela é mais jovem, ela tem uma boa escolaridade. Vamos tentar uma outra função para ela. E aí entra o Instituto da Reabilitação. A questão é que, foi o que eu falei, tudo muito bonito na teoria, na prática fica muito mais difícil. A grande massa, né, não tem uma escolaridade boa, ou então a idade já não é mais aquela razoável que vai conseguir te colocar no mercado de trabalho. E aí entra numa reabilitação, entra num cursinho de SENAC, né, que é o que o INSS normalmente manda, só que a pessoa não consegue entrar naquela nova função. Ela até está apta para aquela função, mas ela não consegue emprego. Aí vai mais uma questão social. Então, a gente
né, fica aí à mercê de política pública. Política pública no geral. Em questões psiquiátricas aqui, todos esses anos, eu não me lembro de nenhuma aposentadoria. Não me lembro de ter conseguido nenhum benefício definitivo para nenhuma patologia psiquiátrica. Mas a gente também não pegou casos mais graves, né? A gente consegue benefícios de prestação até continuada. Tem um recente. Né? Mas aí são aquelas patologias mais graves. Mais graves, Mas... E a gente pega alguns que chega a ser engraçado, que a gente não... Às vezes a pessoa não fala tanto com a gente, né? Nós não somos médicos. A gente sabe ali o que tá mais ou menos no laudo, mas não fala tanto com a gente. Aí quando vem o laudo pericial, do jeito que o perito descreve, né? Que a pessoa falou tal e tal coisa. A gente, nossa, meu Deus, falou isso. E aí realmente convenceu o perito de que estava ali incapacitado permanentemente. Não só para o trabalho, mas para todas as atividades da vida ali. E aí tem alguns que a gente fica indignados de que a gente sabe o que a pessoa está passando, o que a família está passando e que não consegue. Porque aí o perito acha que aquilo ali é temporário, né? Ou então não consegue identificar o início. Eu peguei uma há pouco tempo, bem interessante, que me chamou muita atenção. Eu até tinha uma questão mais relacionada à amizade. Eu tenho amizade com uma pessoa da família e a pessoa ela fazia um tratamento inicial e depois de um tempo ele foi interrompido até pela questão da saúde mental dela. Ela não conseguia mais gerir aquele tratamento, não aceitava e por grande período, assim, uns 2, 3 anos, ela ficou totalmente sem auxílio nenhum médico e familiar, porque ela afastou a família. Então, ficou divagando na rua, né, vários e vários atendimentos em pronto-socorro, né, levada pelo SAMU. E aí agora que conseguiu da família pegar um pouco meio a força, depois de ter sido acolhida durante um tempo no CAPS, que agora eles não fazem mais internação, né, acolhimento. Ficou num acolhimento ali de 1 semana, voltou para a família. Por mais que eu tivesse ali essas internações esporádicas, comprovasse que não estava fazendo uso do remédio, eu não consegui que o perito identificasse que no iniciozinho, quando isso tudo começou, ela estava incapacitada. Ele colocou da primeira consulta que ela realmente teve. E aí, assim, ela vai ter direito ao benefício agora? Vai. Mas esse tempo todo que ela poderia recuperar para tentar voltar à vida, porque era uma pessoa com formação boa, com um emprego bom, que abandonou completamente tudo, foi morar na rua e eu não consegui comprovar isso diante do perito. E aí fica aquilo. É lógico que a gente tinha comentado sobre isso antes. O juiz ele não está vinculado à opinião médica do perito. Mas ele não tem a formação médica. Então ele leva muito em consideração o que o perito está colocando ali, expondo para ele. E aí se o perito não vai expor que essa doença já vinha de antes, que a incapacidade já vinha de antes, ele não tem com o que basear muito a decisão dele. E relacionando ao que foi dito anteriormente, o tempo de acompanhamento do médico relacionado ao paciente ele é determinante para acompanhar a evolução psíquica. Existem determinadas patologias que o quadro ele faz a gente costuma dizer que o quadro ele abre, né, com uma alteração do humor. Às vezes esse paciente ele é produtivo, esse paciente ele é normofuncional, vou dizer assim, e ele começa a ter uma alteração do seu humor, ele começa a ter um humor mais expansivo, um humor mais eloquente, ele começa a ter o que chama de verborragia, né? Ele fala de forma acelerada. Então são algumas alterações em que quando esse paciente chega até o consultório já começa a ser identificado algumas alterações. Posteriormente esse paciente começa a dizer coisas que não são tidas como realidade, que essa pessoa tem superpoder, ou então que essa pessoa ouviu uma voz que disse que ela tinha que caminhar longas distâncias para percorrer de determinada distância e alcançar um objetivo, enfim. E que ao longo desse processo, essa arte, né, ou então esse diagnóstico de transtorno, ele começa a ganhar mais corpo.
Sobre a depressão, você havia dito, e você também havia dito sobre o outro quadro de outro paciente, existe ainda, boa parte da sociedade acredita que a depressão ou a ansiedade ela é incurável. Muitos pacientes, eles recebem, né, uma medalha, então uma veste, uma carapuça de que agora eu tenho depressão, ou então agora eu tenho ansiedade e eu vou ter isso por toda a vida, o que não é uma verdade. Os episódios depressivos ou episódios ansiosos, eles têm seu início, ele tem a sua caracterização, ele tem o seu tratamento, tem a sua estabilidade e também tem a sua remissão. Esse paciente, ele não está taxado de um transtorno mental por toda a sua vida. Então, baseado nisso, que talvez o INSS não determine que um indivíduo com transtorno depressivo ou ansioso, ele tem uma necessidade de afastamento indeterminado. Por isso que é importante estender para também acompanhar esse paciente. Ora, as bolas, esse paciente recebe um tratamento de 4 meses, um afastamento de 4 meses, renováveis por mais 4, fez 8 meses de afastamento e está fazendo tratamento. Por que esse paciente no início do tratamento e agora no final do tratamento, ele permanece com os mesmos sintomas? Qual é a rede de suporte que esse paciente está tendo? Ou ele não está tendo? Porque a imensa maioria tem sim suas remissões. Uma grande dificuldade que a gente tem é fazer com que o paciente identifique quais foram as causas que degringolaram o transtorno. Então o paciente ele tem umas questões familiares, questões emocionais vinculadas ao relacionamento, ao trabalho, às vezes um estresse no trabalho, às vezes uma decepção amorosa, às vezes um prejuízo financeiro, perda do poder de compra, não tem um suporte familiar, a estrutura era desmantelada, ou então ela não tem um sono ajustado, não pratica atividade física, a alimentação extremamente calórica, vive em sobrepeso. Então, condições relacionadas entre elas culminam a um resultado final, um desfecho de depressão, pensamento de menos-valia, a pessoa se olha no espelho e não gosta do que vê, às vezes uma gravidez indesejada que traz repercussões corporais, alterações corporais naturais de uma gravidez, mas que devido a uma falta de orientação, uma falta de suporte, essa paciente não consegue voltar ao peso inicial, a rede de suporte. Então, isso tudo fomenta ao desfecho de um transtorno mental. Isso, a grande maioria, esse indivíduo busca na saúde mental, no seu profissional de saúde, né, alguma resposta ao seu sofrimento que seja encontrado na tomada de um comprimido ao dia, o que geralmente, invariavelmente, não resulta em resposta imediata. Porque toda a rede de suporte que fez com que esse paciente caísse, ou melhor, ele manifestasse o transtorno, não foi reestabelecida. Suporte familiar, equilíbrio financeiro, sono, atividade física, equilíbrio espiritual, atividade ou trabalho. Então, quando esse indivíduo ele não consegue manter toda essa rede de suporte, ele invariavelmente ele pode permanecer no transtorno com alguma melhora ou não, em detrimento da medicação, que não vai trazer um resultado. Daí a importância de fazer avaliações seriadas para determinar se esse paciente ele é incapaz definitivamente ou temporariamente ao trabalho. Entendi. Uma outra visão que a medicina se voltou é que, devido à epidemia de transtornos mentais que nós vivemos hoje, né, uma pandemia até mesmo pode dizer, dessa forma, assim como uma pandemia da obesidade, hoje uma parcela grande da população brasileira vive em sobrepeso. Nos Estados Unidos isso chega até 55% da população acima do peso, que estão diretamente relacionados aos transtornos mentais, a obesidade com os transtornos de saúde mental. Muitos pacientes eles necessitam fazer acompanhamento. Devido a uma grande parcela da população ter esse transtorno, se a Previdência afasta de forma definitiva todos esses indivíduos que por algum momento da sua vida apresentam algum transtorno, quem que vai suprir essa cadeia produtiva? Porque em algum momento essa pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno devido ao desgaste vai apresentar um desgaste. E aí ela vai precisar de suporte. E quem é que suporta ela? A pirâmide ela fica desmantelada. Cai. O que se voltou olhos é isso, para um afastamento temporário, investimento na rede de suporte, para que esse paciente, quando ele tenha remissão dos seus sintomas graves para moderado ou leve, ele consiga voltar às atividades laborativas. Porque mesmo com alguma depressão, mesmo com alguma ansiedade, esse paciente ainda consiga trazer algum tipo de produção para o Estado.
Então, essa talvez seja uma nova orientação. Eu não sou perito, mas acredito que essa, em virtude dos resultados, eu consigo interpretar dessa maneira. Até essa questão da rede de apoio, mudando um pouco a questão do benefício que a gente está comentando aqui, o auxílio-doença, né, seria para uma pessoa que está ali com atividade ou contribuição em dia para o INSS. E aí, quando ela não está, a gente entra ali num possível benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial. A gente tem que reforçar muito isso, que ele é assistencial. Essa questão da rede familiar, a gente tem observado muito, assim, em algumas situações, assistentes sociais introduzindo isso, né? A paz introduzindo isso. A partir do momento que tem ali uma família, né? Que normalmente o chefe da família ali é a mãe, e ela tem um filho ali com deficiência que recebe um BPC, e ela, por ter que desempenhar trazer seu tempo todo ali em virtude do tratamento, de cuidado do seu filho, ela não vai para o trabalho. E, assim, não é uma regra, mas na maioria dos casos, algumas pessoas com deficiência tendem a vir a falecer antes, né? E aí, quando perde esse filho, que era ali o que tinha o provedor, né? Aquele que tinha renda, como que vai ficar essa família se a mãe nunca trabalhou? Então, a gente tem, né, todo um indicativo, seria toda uma verificação social de tentar que a mãe pegue um valor ali daquele benefício e faça a sua contribuição. Existe uma modalidade específica, porque na falta daquele provedor que recebia um benefício assistencial, que ela venha ter o seu próprio, né? Porque senão daqui a pouco é ela que está ali doente, que vai precisar de um benefício assistencial porque não consegue o previdenciário. Exatamente, assim, é aquela questão, né? A gente tem que trabalhar, né? O cenário ideal seria funcionar tudo como a Constituição prevê, a saúde, a assistência e a previdência andando juntas, né? Porque se a gente conseguisse estruturar o SUS de uma forma satisfatória para dar o suporte necessário para essas pessoas que estão acometidas de patologias psiquiátricas, a gente ia aliviar muito a questão da previdência e da assistência social, né? Como que está a situação hoje do SUS em relação ao tratamento das pessoas com patologias psiquiátricas? O que o SUS hoje oferece, ele está previsto, né, na Lei 2001, que é a Lei Antimanicomial, que muda a política pública dos sistemas antes de isolamento social ou de confinamento para um sistema integrado à sociedade. Em 2002, né? Então poucos, não é tão recente, mas poucos municípios conseguiram implantar essa política. Ela prevê a criação de residências terapêuticas para os pacientes mais cronificados, os pacientes que necessitam de um suporte integral que não tem nenhuma capacidade de gerenciamento. Acontece que as residências terapêuticas, elas são escassas, né? Não faz a cobertura adequada para a porcentagem da população que necessita. Em virtude dessa carência, o SUS hoje ele oferece, né, atividades, né, recreativas, atividades, né, de desenvolvimento artístico, atividades de recreação, atividades de desenvolvimento motor, grupos terapêuticos, atendimento psicológico individual, além da assistência médica e da entrega, né, de medicação gratuita também pela rede do SUS. Isso é o que está previsto. Em alguns municípios tem uma rede de suporte maior, outros municípios não têm essa rede de suporte tão rica de profissionais. E, variavelmente, né, o resultado terapêutico está diante da rede de suporte. Então, a gente vê de uma forma mais generalizada a deficiência desse suporte. A gente não tem suporte terapêutico, ou então o suporte essa requalificação desse profissional, de forma a ter como finalidade a reinserção no mercado de trabalho, seja por mudança de profissão, ou seja por reabilitação para a atividade desempenhada anteriormente ao transtorno. Aí parece que tira dali e bota aqui, né? Porque vamos pagar ali o benefício de um salário mínimo, mas não vamos investir na saúde. Aí a gente quer cortar o benefício de um salário mínimo, mas como se a gente não tem a saúde? Fica
essa troca. É. Né? É difícil. E, assim, acho que... Até pra gente finalizar, coitado, a gente já tá aqui prendendo o tempo dele. Se teria alguma coisa que você, assim, na sua vivência, teria de dúvida do que fazer, de como aconselhar um paciente que chega pra você, do que ele teria direito, aonde ele pode procurar? Porque até o que a gente estava falando antes, né? As pessoas, elas são muito carentes de informação. Então, muita gente não sabe. Sim, então a primeira informação é também trazer a realidade a esse paciente, identificar que na maioria das vezes o transtorno depressivo e ansioso ele não afasta de maneira definitiva das suas atividades e ele tem por finalidade a reinserção no mercado de trabalho, seja na mesma profissão ou numa profissão relacionada ou que seja mais indicada para aquele paciente que ele possa retornar ao mercado de trabalho. Bom, e o que eu poderia identificar ou poderia informar a esse usuário, a esse cliente, a esse paciente, ou vocês que têm algum tipo de transtorno mental e que não sabem o que fazer, é identificar a seguinte questão, ponto crucial, fiel da balança. Aquilo que eu tenho, independentemente do que seja, se eu tenho depressão, se eu tenho ansiedade, se eu não consigo prestar atenção, aquilo que eu tenho, que me traz algum sofrimento, impede de exercer alguma atividade remunerada? Ou seja, se eu não consigo estudar, se eu não consigo aprender uma nova profissão, se eu não consigo executar uma venda ou consigo ir até o comércio a qual eu ia frequentemente, se isso traz em mim algum sofrimento, ou seja, eu não consigo dormir porque eu vou ter que trabalhar, eu não consigo chegar ao trabalho e executar de forma adequada aquela minha ocupação, se isso traz um sofrimento, esse paciente, esse indivíduo necessita de uma avaliação médica para entender em que grau de suporte esse paciente vai necessitar. Se é um grau de suporte leve, moderado e grave, e se vai ser necessário fazer afastamento da sua atividade laborativa para então ele ser inserido para um benefício temporário ou se esse benefício é irreversível. É isso. A gente teria papo para ficar aqui horas, porque é muito interessante. Nossa consulta também aqui, vamos começar a falar um pouco dos nossos problemas. Para ver o que você pode ajudar a receitar. Dar um suporte público pra gente aqui. Uma receitinha. Saber se meu remédio tá ok. Certo, muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, foi ótimo o nosso bate-papo. A gente fica feliz de trocar experiência e de ver que existem profissionais que estão aí novos no mercado, assim como nós, novinhas, e com esse tipo de pensamento. É muito bom. De um pensamento, assim, social, que é o que a gente preza muito, né, na nossa área. Um pensamento social, o que eu posso fazer ali para ajudar aquela pessoa. E não só visando lucro, né, ou demais coisas, mas, enfim, que acho que possa ser até um exemplo, né, que os profissionais fiquem mais atentos e tentem de uma forma melhor ajudar o seu paciente ali. Muito obrigada. Obrigada pelo seu mesmo, tempo. foi muito bom. Por nada, eu que agradeço o convite. Quem tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa pra ele, pode mandar mensagem pra gente. Que a gente os 3 Cs do curte, compartilha e comenta. Isso, manda pra quem você acha que pode aproveitar aí as informações. Acompanhem o Elton nas redes sociais. Ele adora responder perguntas, gente. Bastante. Recebo muitas perguntas. Acompanhem, então. Obrigada. Beijo, até mais.